a gente vai falar de algo muito importante. É uma lista de 14 doenças que, caso você tenha uma delas, você pode se aposentar direto. Você também vai passar em perícia direto. E também não exige carência, ou seja, um tempo mínimo de contribuição para você receber o benefício. O que acontece? A carência, com a reforma da Previdência, ela aumentou. Hoje, para você ter acesso, por exemplo, ao auxílio-doença, você precisa de, no mínimo, ter 12 contribuições mensais, tá? No mínimo. Mas para auxílio-reclusão, por exemplo, são 24 contribuições mensais. Mas, para essa listagem de doenças que a gente vai conversar aqui, você não precisa disso, basta ter uma. Uma é o suficiente, basta estar filiado ao regime de previdência social. Um ponto interessante, gente, que eu quero colocar para vocês é com relação à perícia. Tá? Existem algumas questões da perícia que você tem que observar. Uma delas é o seguinte, quando você ficar doente, olha, fiquei doente, vou entrar em auxílio-doença. A partir daquele momento, antes da sua perícia acontecer, procure juntar todas as documentações médicas que você tem. Bota numa pastinha direitinho. Receitas médicas, declarações médicas, exames médicos. Tudo cronologicamente arrumado. Por quê? O que acontece na maioria das vezes? Essa dica aqui é importante e é importante você divulgar e dar essa dica também para os seus conhecidos. A pessoa enche uma sacola velha de mercado, principalmente mais velha, suja, com um monte de remédio, tá? E vai para a perícia médica com os pedaços de papéis, muitos deles já embrulhado, meio rasgado, e aí joga tudo ali dentro dessa sacola velha e suja e leva para a perícia. Chega lá na perícia, bota a sacola em cima da mesa. Perito odeia isso, primeiro porque ele não vai conseguir, ele vai ficar meio sem jeito de olhar essas coisas. Então, assim, se você puder chegar lá com uma pastinha, com os documentos arrumadinhos cronologicamente, isso vai fazer uma diferença danada e o perito vai ter mais boa vontade em analisar as documentações. Até porque, por conta de acusações de assédio moral, de tudo, assédio sexual e tudo mais, os peritos não tocam mais nas pessoas. Então, eles procuram olhar a documentação. Então, quanto melhor a sua documentação... Olha a moto passando. Passou. Presidente Vargas, gente. Então, quanto melhor arrumada a sua documentação, mais forte será o êxito de você conseguir esse seu benefício previdenciário. Mas existem doenças que o simples fato de você chegar lá com uma documentação, um exame comprovando aquela situação ali, já é suficiente para que você consiga passar na perícia médica. E também não atender carência e também, muitas das vezes, conseguir uma aposentadoria por incapacidade permanente ou temporária, mas consegue sim, tá? A gente vai ler, eu vou ler aqui para vocês com todo carinho aqui, com toda a calma para a gente ir guardando e vocês anotando aí, tá legal? Vamos lá, ó. Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante. Isso acontece muito aqui, olha só um exemplo de paralisia irreversível ou incapacitante para aposentadoria por incapacidade temporária ou permanente. Às vezes as pessoas têm infarta, e aí fica com metade do corpo parado. E às vezes aquela parte do corpo que ficou parada, ela volta depois de fisioterapia, depois de 2, 3 anos, 1 ano. Então essa vai receber um benefício por incapacidade temporária. Entendeu? É um exemplo. Ou, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente, ficou tetraplégico ali, vai ter o quê? Uma incapacidade permanente. Certo? Vamos continuar. Cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondilartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é o HIV, que é a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave. E aí, gente, tem algumas doenças que foram incluídas, já falei as 14 para vocês, mas existem doenças que foram incluídas até por conta de jurisprudências. Uai, seu app de vídeos curtos.